Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Como vocês sabem, essa é a aula inaugural do curso de reta final para o UERJ de Física. A gente vai fazer aí 10 aulas de Física. A gente vai fazer no final das 10 aulas um simulado. E nossas aulas sempre vão ocorrer sábado e domingo, para quem realmente for fazer o curso. E começa hoje, nesse sábado. Então, se alguém tiver interesse em reservar sua vaga, é só falar comigo, tudo bem? Eu convido vocês a conhecerem também, se não conhecem, a Liga das Exatas, que é um projeto em que eu faço parte com o professor Fabrício e com a professora Camila, o Fabrício de Matemática e a Camila de Química, quando a gente faz preparação focada no Enem para outros vestibulares, certo? Nesse projeto, o aluno, a Maria, faz parte, inclusive, ele tem 3 aulas por semana, uma de física, uma de química, uma de matemática. Depois da aula a gente passa uma lista de exercício, uma de física, uma de química, uma de matemática, de modo que são por semana 3 aulas e 3 listas de exercícios para vocês praticarem, certo? Então, inclusive para quem entrar agora, para os 5 primeiros que entrarem, nós teremos uma promoção em que as listas de exercícios que nós passamos para vocês vão ser entregues corrigidas personalizadamente, ou seja, você vai fazer a lista, vai mandar para a gente e a gente vai retornar para você ela totalmente corrigida. Um projeto bem legal esse que eu tenho com a professora Camila e com o professor Fabrício, e quem tiver interesse, basta falar comigo depois da aula, certo? Ou no Telegram ou no WhatsApp, que a gente vai estar reservando a vaga de vocês, se tiver interesse. Muito obrigado, Maria aí. Uma pessoa que faz parte, né? É importante ter esse feedback de quem realmente faz parte do projeto. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos aí para a nossa aula. Como eu falei, a gente vai fazer hoje uma aula de exercícios, onde eu separei questões do vestibular da UERJ para a gente resolver, certo? Essas questões, ao meu ver, do exame de qualificação são questões bem simples, então eu acredito que mesmo estando em cima da hora, o pessoal que vai fazer o curso vai conseguir ter um desempenho bem legal mesmo, porque as questões realmente são bem diretas, bem simples, é uma questão mais de você conhecer o conceito e a equação básica, não é algo muito profundo não. Então a notícia que eu dou para vocês, muita gente eu sei que está aqui tentando medicina, acabou de uma certa forma, claro, por uma questão de prioridade, negligenciando um pouco a física e focando nas disciplinas do edital antigo que previa uma prova dissertativa, né? Agora não tem mais essa prova discursiva, vamos dizer assim. Então a física passou a ter a mesma importância que todas as outras agora. Mas a notícia boa é que realmente o assunto está bem simples, as provas costumam ser bem simples do exame de qualificação de física, não sei as outras matérias. Então acho que os alunos que estiverem no curso vão realmente ter um desempenho razoável. Sem mais delongas, vamos aqui à primeira questão, certo? Questão seguinte, com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Nessa escala Kelvin, na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a, certo? Então, pessoal, aqui é uma questão bem simples, bem direta, certo? Basta você lembrar que a água, por exemplo, ela congela a 0 graus Celsius, certo? Isso na temperatura Celsius, na temperatura Kelvin, já é 273 Kelvin. A água evapora a 100 graus Celsius e na temperatura, na escala Kelvin, ela evapora a 373 Kelvin. Ou seja, variou 100 graus na escala Celsius, variou também 100 graus na escala Kelvin. Isso é uma coisa muito importante, certo? Isso é para caso você não se lembre. Se você lembrar, você pode fazer de forma direta. A temperatura na escala na escala Kelvin, na escala Celsius, certo? Deixa eu fazer. Muito bem. A temperatura na escala Kelvin, você sempre vai pegar a temperatura em Celsius, certo? E somar 273. Bem simples. Muita gente, certo, pessoal, acaba confundindo, trocando esse índice K por esse índice C e acha que a temperatura em Celsius
é igual a temperatura em Kelvin mais 273. Caso você fique na dúvida, você lembre-se disso que eu vou lhe dizer agora. Quando a temperatura é 0 graus Celsius, a temperatura em Kelvin já é 273, tudo bem? Então você lembra aqui, se eu colocar o 0 aqui, 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Então tá ok, é isso mesmo, certo? Porque acontece do aluno acabar confundindo, colocar T em Celsius é igual a T em Kelvin mais 273. Não faça isso, tá? Sempre use a questão do senso crítico. Mais do que a fórmula, mais importante é o senso crítico. Então, a temperatura de 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, certo? Então aqui, questão já de forma direta, né? Você pode dizer então que a temperatura em Kelvin correspondente a 273 é 250 mais 273, certo? Fazendo essa conta aí dá 523, letra D. Essa foi rápida, né, pessoal? Pessoal, sempre que vocês tiverem alguma dúvida em algo que eu estiver falando, vocês podem interromper e perguntar, certo? Sei que a aula é curta, mas o importante é que vocês tirem todas as suas dúvidas. Então, essa daqui foi uma questão bem simples, né? De forma direta a gente resolveu. A maioria das questões, gente, são de forma direta, assim mesmo. Eu vou fazer aqui embaixo só assim, caso se o aluno esqueceu dessa equação aqui, ele tem como fazer essa questão? É meio difícil, porque ele tem que ter esquecido isso daqui, mas ele tem que lembrar que a temperatura de 0, onde a água congela, né? 0 graus Celsius, na escala Kelvin, ela equivale a uma temperatura de 273, né? E a temperatura aqui, sendo 100 graus Celsius, onde a água evapora, né? Ela é uma temperatura de 373, certo? Eu estou fazendo isso aqui porque a gente pode fazer a conversão de escalas, não só de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, a gente pode fazer de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para uma escala qualquer, como acontece em outros vestibulares também. Eu nunca vi nas provas da UERJ, mas pode acontecer também de ser a primeira vez. Ele disse, tem uma escala que a temperatura de congelamento da água é tanto. Aqui é 273 porque é a escala Kelvin, né? Mas digamos fosse 30 e no congelamento fosse 80. Então essa conta que eu vou fazer aqui, a gente vai chegar nessa mesma equação, serve para qualquer escala térmica, para qualquer uma, qualquer duas. Não precisa ser Celsius, nem Fahrenheit, nem Kelvin, pode ser Kelvin, Fahrenheit, tanto faz, certo? Então aqui, você pega uma temperatura intermediária qualquer, que eu vou chamar aqui de TC, temperatura em Celsius. Você pega uma temperatura intermediária aqui qualquer, que eu vou chamar de TK, que é em Fahrenheit. Fahrenheit não, em Kelvin. Então, você simplesmente faz o seguinte, você imagina que daqui para aqui, você chama de uma distância, eu vou chamar de distância A. Então daqui para aqui eu vou chamar de uma distância B, certo? Ora, se essas temperaturas aqui são equivalentes, então 100, que é A aqui nessa, dividido por 373 menos 273 é 100 também, certo? Por sorte, é igual a esse B sobre B. Então, veja bem, se você tem aqui TC menos 0 da TC e aqui TK menos 273, você ficaria também com essa mesma equação que a gente tem aqui, certo? Ou de uma forma mais fácil de você visualizar, você pode fazer até desse jeito, Você pega A dividido por B, A aqui nessa escala é 100 menos 0, ou seja, é 100. E B dividido nessa escala aqui é TC menos 0, ou seja, TC. Isso é igual a... Nessa escala aqui, o A é esse tamanho todinho, certo? Ou seja, 373 menos 273, que é 100, tá verdade? Dividido por esse tamanho aqui,
é TC menos 273, certo? Tamanho B aqui nessa escala é TK, vou botar entre parênteses aqui, menos 273. Ó, o 100, é claro, vai embora com 100 aqui, e a gente fica ó, aqui exatamente dessa forma, ó, invertendo aqui, né? Ou multiplicando pelos extremos, como os alunos gostam mais, TK menos 273 é igual a TC, certo? Que chega naquela, passando esse 273 para o outro lado positivo, TK é igual a TC mais 273, certo? Que é a mesma equação que a gente tinha já, se a gente soubesse decorado aqui para resolver essa questão, certo? Então, questão de escala térmica, não interessa se é Fahrenheit, se é para Celsius, ou de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa. Tudo que você precisa saber, certo, pessoal? É isso aqui, duas temperaturas correspondentes. A gente sabe que em 0 graus a temperatura correspondente é 273 e a 100 graus Celsius a temperatura correspondente na escala Kelvin é 373. Pronto, se você souber duas temperaturas correspondentes, assim, dois pares, né, esse par e esse par, você consegue resolver qualquer problema de escala térmica só utilizando isso aqui, ó. Esse menos esse é dividido por esse menos esse, ou seja, 100 menos 0, 100, dividido por TC menos 0, TC é igual a 373 menos 273, que dá 100 também, dividido por TK menos 273, que é simplesmente utilizar o fato que A sobre B tem que ser igual a A sobre B, porque as duas escalas são correspondentes, tudo bem? Então, fica essa dica aqui. Para resolver essa questão, só precisava lembrar disso rapidinho, mas para resolver qualquer outro problema, seja Fahrenheit, Celsius ou qualquer outra escala fictícia aí que alguns vestibulares criam, era só lembrar disso aqui, certo? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão é o seguinte: para romper uma ligação de hidrogênio de 1 mol de DNA, já ia falar DNA, é necessário um valor médio de energia igual a 30 kJ. Desprezando as forças dissipativas e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, esse valor de E é capaz de elevar um corpo de massa M de 120 kg a uma altura H. O valor de H em metros corresponde a... Então, essa questão aqui bem direta, certo? Veja bem, a energia que rompe, né, para romper uma ligação de hidrogênio de 1 mol de DNA é de 30 kJ, certo? Então, eu tenho aqui uma energia de 30 kJ. Qual é o conselho que eu dou para você já imediatamente, certo? Transforme isso por aqui em joule, certo? 30 kg, o prefixo quilo quer dizer 10 a elevada terceira. Então, 30 kJ é 30 vezes 10 a terceira joule, certo? Porque o prefixo quilo quer dizer 30, quer dizer 10 a terceira. Então, isso é 3 vezes 10 a quarta joule, né? Porque 30 é 3 vezes 10, 10 vezes 10 a terceira dá 10 a quarta, então isso é 3 vezes 10 a quarta joule, certo? Muito bem. Aí ele quer saber qual é a altura que essa mesma energia conseguiria levantar, seria suficiente para levantar um corpo, né, de massa M igual a 120 kg. Veja bem, a energia potencial gravitacional, que é a energia que você tem que realizar, o trabalho que você tem que realizar, certo? Para ir contra a força-peso, é mgh. Muito bem, mgh. Então, eu tenho essa energia de 30 vezes 10 a quarta joule. Eu tenho a massa de 120 kg, mas tem o G que é 10 e eu quero saber qual é a altura, ou seja, qual é a altura que essa mesma energia elevaria um corpo de massa M contra a aceleração da gravidade G, certo? Então é claro que é só isolar o H aqui nessa expressão, seria a energia potencial gravitacional dividido por mg. Muito bem. Que é a energia potencial gravitacional? 3 vezes 10 a quarta. Dividido pela massa, 120. 120 eu vou botar 2, certo? 1,2 vezes 10
ao quadrado, certo? Vezes o g, que é 10, certo? Então, ó, isso aqui dá 3 dividido por 1,2 vezes 10. Ó, 10 à quarta, aqui embaixo dá 10 à terceira, né? 10 ao quadrado vezes 10 dá 10 à terceira. 10 à quarta dividido por 10 à terceira, lembre-se dessa propriedade, certo? 10 elevado a sobre 10 elevado a b é igual a 10 elevado a A menos B. Tudo bem? Então, 10 elevado a quarta menos 10 elevado a terceira dá 10 elevado a 4 menos 3, ou seja, 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é simplesmente 10. Certo? Então, 3 dividido por 1,2, você pode fazer essa conta aí. 3 dividido por 1,2, isso dá igual a 2,5, certo? Então, H seria igual a 2,5 vezes 10. 25 metros. Resposta correta, então, letra A. Veja como até agora a gente fez duas questões, né? Duas questões de forma bem direta, certo? Na primeira a gente só precisava lembrar qual era a equação que me transformava uma temperatura em Kelvin para Celsius e de Celsius para Kelvin. É simplesmente o fator de 273, certo? E nessa segunda a gente só precisaria lembrar da equação que me fornece a energia potencial gravitacional, certo? É mgh. Inclusive o trabalho da força-peso é exatamente mgh também, certo? Então, energia potencial gravitacional mgh, eu tinha a energia disponível, 30 kJ, eu queria saber qual era a altura que essa energia, a que altura esse valor de energia está associado. Tudo bem? Então, todos entenderam? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão, pessoal? Ótimo. Então, sendo assim, passarei adiante. Ó, essa era outra questão, uma questão bem simples, certo? Envolvendo aí nossos conhecimentos de lei de Ohm. Tudo bem? Seguinte, em um experimento, 4 condutores, 1, 2, 3 e 4, construídos por metais diferentes e com o mesmo comprimento e espessura, estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo apresenta a variação da tensão U em cada resistor em função da corrente elétrica I. Está aqui os gráficos. Ó. Nós temos 4 resistores aqui. Tem o resistor 1, resistor 2, o resistor 3 e o resistor 4. Tudo bem? Cada um tem a sua corrente variando, a sua DDP, né, a voltagem, variando com uma corrente de uma maneira diferente. Como vocês podem ver aqui, os gráficos têm comportamentos diferentes. O condutor que apresenta a maior resistividade elétrica pois bem, vamos lá. A resistividade elétrica, ela está associada à resistência, certo? Então, quanto maior for a resistência, maior é a resistividade. Aqui, inclusive, a gente vai relembrar a segunda, certo? Segunda lei de Ohm. A gente vai usar as duas leis de Ohm, né, certo? A segunda de uma forma bem sutil, certo? O aluno mais desinformado, ele poderia até acertar essa questão sem saber o que está fazendo. Às vezes acontece, entendeu? Mas assim, na prova de marcar, isso não me interessa. Parece você marcar a alternativa correta. Por quê? Porque muita gente confunde resistividade com resistência, tá, pessoal? Então, não é bom você confundir isso. A resistência é uma propriedade do dispositivo, enquanto a resistividade é uma propriedade do próprio material. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Veja bem, eu posso ter vários fios de cobre e cada fio tem uma resistência diferente. Basta, por exemplo, eu modificar o tamanho do fio. Se eu fizer um fio de cobre de 5 centímetros, eu tenho uma resistência. Se eu tiver um mesmo fio de cobre, mesmo diâmetro, mesmo material, e botar um tamanho de 20 centímetros, eu vou ter outra resistência.
certo? Porque a resistência ela depende do dispositivo, depende da área da seção transversal em que a corrente atravessa, depende do tamanho, depende até da temperatura, certo? E a resistividade não. A resistividade ela depende do material. Um fio de cobre tem sempre a mesma resistividade que outro fio de cobre, porque a resistividade não depende do formato, ela depende apenas de que tipo de material a gente está fazendo o resistor, certo? A segunda lei de Ohm, ela me diz o seguinte, diz que a resistência de um dispositivo, certo, é igual a ρL sobre A. Mas mais importante do que decorar essa equação é saber o que ela diz. É o seguinte, imagina um fio aqui, certo? Está aqui o fio. Então, a área da seção transversal é a área em que os portadores de carga vão atravessar. Ó. Tenta imaginar aqui os elétrons indo assim, ó, em direção ao fio. Essa área aqui, ó, é a área da seção transversal, certo? É o A. O comprimento do fio é o L. E o ρ é a resistividade do fio, certo? Então, ele diz aqui na questão que todos os resistores têm constituído por metais diferentes. Se é metais diferentes, pessoal, alguém aí, vamos participar. Se é metais diferentes, o que é diferente para cada um dos resistores? Alguém? Não sejam tímidos. Certo? É a resistividade, porque a resistividade ela depende do material. Então, se os materiais são diferentes, as resistividades são diferentes. Mas, por outro lado, eles apresentam mesmo comprimento e espessura. Ou seja, tanto o L, que é o comprimento dado ao fio, como a espessura que está associada à área, elas são as mesmas. Então, quem tiver a maior resistividade, eu garanto que vai ter a maior resistência. Por quê? Ora, porque o L e o A são os mesmos para todos os 4 fios, os 4 filamentos. Mas a resistividade é diferente porque eles são constituídos por materiais diferentes. Tudo bem? Então, por isso que a gente pode dizer que a maior resistividade é a maior resistência nesse caso, sem sombra de dúvida. Aí o aluno que pulasse essa etapa aqui acabaria acertando essa questão do mesmo jeito, certo? Porque agora a gente vai para a segunda parte dela, que é olhar de acordo com a lei de Ohm. A lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, certo? Que é a mais famosa, ela diz o seguinte, a primeira lei de Ohm, essa vocês conhecem com certeza, certo? Diz que U é igual a RI, certo? Ou seja, se você tem um resistor aqui, ó, então essa diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, que eu vou chamar de U, é igual a o valor da corrente que passa por esse resistor vezes a própria resistência. Tudo bem? Essa é o que diz a primeira lei de Ohm. Então, veja bem, se isso é verdade, se isso aqui é verdade, então, em qualquer situação, em qualquer que seja a situação que a gente estiver aqui trabalhando, se eu calcular a variação na minha DDP, ela é igual ao valor de R vezes a variação na corrente. Tudo bem? Ora, se a resistência é constante em um resistor ôhmico, né? Então a variação na minha energia, na minha DDP, é igual a resistência vezes a variação na corrente. Tudo bem? Aí você olha para esses gráficos. Ora, isso aqui, ó, me diz então que R é igual a ΔU sobre a variação na corrente. ΔU sobre ΔI. Olha só, pega dois pontos aqui, ó. Eu vou pegar esse daqui e esse daqui. Certo? Tá vendo esse triângulo que eu estou desenhando aqui, ó? Olha esse triângulo, ele tem um ângulo θ. Tem um ângulo θ. Inocentemente, sem saber de nada, calcula para mim quem é a tangente de θ.
Tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha só, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é a variação de U, ó. É esse U aqui que eu posso chamar de U final menos o U inicial. Tudo bem? É o ΔU. E quem é a variação na corrente? É essa corrente aqui que eu posso chamar de IF menos essa corrente aqui que eu vou chamar de II, I inicial. Ou seja, é o ΔI. É o ΔI. Ou seja, a tangente de θ é numericamente igual a quem? Ó, quem é que é ΔU sobre ΔI? É a resistência. Então, quanto maior for essa tangente de θ, maior vai ser a resistência. Então, sempre que você tem um gráfico de U em função de I, quanto maior a tangente de θ, maior é a resistência. Ora, professor, mas a tangente de θ, eu lembro que quanto maior for o ângulo θ, mais próximo for de 90 graus, maior é a tangente. É isso mesmo, porque a tangente é exatamente a inclinação, certo? Se você tem uma reta, a tangente mede do ângulo θ que ela faz com o eixo x, mede exatamente a inclinação. É a definição de inclinação lá da geometria analítica, certo, pessoal? Então, sempre que você tem gráficos de U em função de I, você já tem que saber de cara que a inclinação da curva é a resistência. Então, quanto mais inclinada for a curva, maior vai ser a resistência. Então, olhando para essas 4 curvas aí, me digam, qual é a curva que tem a maior inclinação? Qual é a curva que é mais inclinada? Alguém? A Jéssica respondeu exatamente. A primeira curva é a mais inclinada. Ó. Veja, essa daqui tem um ângulozinho menorzinho. Ó. Essa terceira aqui também, ó, se você fizer aqui, ó, esse ângulo é sempre o mesmo, né? Aqui para a curva 1 e para a curva 3 tem um ângulo θ2 aqui, ó. Mas esse ângulo θ1 é muito mais acentuado, né? Então, de fato, a curva que tem a maior inclinação, que é mais junto do eixo Y, é a curva 1. Então, o condutor 1 ele tem a maior resistência, certo? E a maior resistência está associada à maior resistividade, já que ele diz que todos os materiais têm o mesmo comprimento e a mesma espessura. Resposta correta, letra A. Certo, pessoal? Então, fiquem de olho nesse tipo de questão. Ó, vamos aqui para um âmbito totalmente diferente. Digamos que esse gráfico aqui fosse da posição em função do tempo e esses 1, 2, 3 e 4 fossem 4 pessoas que estivessem se movimentando, certo? Aí ele perguntasse, qual das pessoas tem a maior velocidade? Também seria a pessoa 1, porque a velocidade em um gráfico da posição em função do tempo é a tangente que o ângulo, é a inclinação dessa reta do gráfico com relação ao eixo x, ou seja, quanto mais inclinado estiver o gráfico, mais rápido está o móvel ou a pessoa se movimentando, tudo bem? Então, essa questão aí foi de análise de gráfico. Na hora da prova, você bate o olho e já marca, certo? Olha assim, beleza, maior inclinação, maior resistência, show de bola, já marquei, já vou para a próxima, certo? Essa daqui é uma outra muito tranquila também, de torque. Vamos aqui resolvê-la, tá? Um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2. Está aqui os pontos P1 e P2. Conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também 3 outros pontos, O, A e B. Sabe-se que OA, que é esse comprimento aqui de O até A, tem... sabe-se que OB tem 2,4 metros, certo? Então, esse comprimento aqui é 2,4 metros. E o comprimento OA tem 0,8. Vou botar de outra cor aqui para a gente não confundir, tá? Então, daqui para aqui tem 0,8. Para abrir o portão, a pessoa exerce uma força de 20 newtons no ponto B. Então, aqui nesse ponto B, né, digamos que ele vai abrir o portão empurrando o portão, né?
ele faz uma força aqui, uma força F entrando, certo? E o módulo dessa força F, que eu vou chamar aqui de F1, tá? F1 ele diz que é 20 newtons. Ele está dito na questão. Produzindo um momento resultante MB. Tá? O menor valor da força que deve ser aplicada no ponto A para que o momento resultante seja igual a MB em newtons corresponde a, certo? Então, vamos lá resolver essa questão. Olha bem, o momento de uma força é também chamado de torque, sabe? Eu vou usar a mesma letra dele, M. O módulo do torque, certo? É o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o seno do ângulo θ entre a força e o braço de alavanca. Desculpa, deslocamento não. Esse D aqui é o braço de alavanca, certo? O braço de alavanca é a distância do ponto de giro, que é aqui, no ponto O, até o eixo de giro é esse aqui, ó. O portão gira sobre esse eixo que eu vou desenhar aqui, tá vendo? Então, a distância do eixo de giro até o ponto em que eu aplico a força é o chamado D. Tudo bem? E a F é a força. Então, o momento da força, ou o torque de uma força, é igual a o módulo dele, né? A força que se aplica, vezes a distância até o eixo de rotação, vezes o seno de θ. Quem é esse θ? θ é o ângulo que a força faz com esse vetor aqui, que sai do ponto de giro até o ponto em que você aplica a força. Ó, nesse caso aqui, qual é esse ângulo? Esse ângulo é 90 graus, porque a força é aplicada entrando nesse plano do portão e o braço de alavanca seria esse vetor aqui, ó. Então, aqui nesse caso, esse ângulo seria 90. E o seno de 90, a gente sabe que vale 1. O seno de 90 é igual a 1, certo, pessoal? Então, a gente poderia calcular esse momento M1 como sendo igual ao quê? Vamos lá. A força 1, que é 20, vezes o braço de alavanca, que é 2,4, vezes o seno de 90, que é 1, não vou nem colocar, tá? O seno de 90 é 1. Então, 20 vezes 2,4, né, dá 10 vezes 2,4 dá 24, vezes 2 dá 48, não é verdade? Então, aqui dá 4,8. Opa, desculpa. Então, 48 newton. Ora, ele quer que, para abrir o portão, a força que agora eu vou aplicar, vou botar em azul, certo? Força em azul aqui. Eu vou aplicar uma força F2. Essa força ela é entrando também, mas ela é aplicada aqui, nesse ponto. Para o portão abrir, o torque que essa força produz tem que ser igual ao torque que essa outra força produz, certo? Então, o valor de F2 eu quero descobrir. Eu quero descobrir quem é esse valor, tá? Mas eu sei que o M2 tem que ser igual a esse M1 aqui para o portão abrir. Ou seja, isso tem que ser igual a 48. Muito bem. Mas o torque, ó, é a força vezes o braço de alavanca vezes o seno do ângulo entre eles. Qual é a força? É o que eu quero descobrir. É F2. E qual é o braço de alavanca? É essa distância aqui, OA. Quem é essa distância OA? 0,8. Certo? Vezes o seno do ângulo entre esse vetor aqui, ó, e a força. O vetor está no plano XY, a força está entrando no eixo Z, então o ângulo aqui é 90 graus entre a força e o braço de alavanca, então seno de 90 graus igual a 1, do mesmo jeito. Então eu tenho aqui, ó, já de forma direta, que a força que eu tenho que fazer no ponto A, para que eu possa abrir o portão, tem que ser igual a 48 dividido por 0,8, certo? Então, F2 é igual a 48 dividido por 0,8 dá 45, não é isso? Então, deixa eu só conferir aqui. 48 dividido por 0,8
Opa, 60. Dá 60. Então, 60 newtons. Certo? Tudo bem? Então, resposta correta, letra D. Tranquilo, pessoal? Você veja que as questões elas têm esse caráter mais direto, né? Tudo que você precisava saber era do conceito do torque, né? E calcular e igualar esses dois torques, né? Para o portão abrir, esses dois torques aqui devem ser iguais. Tudo bem? Então a força que o cara tem que aplicar nesse ponto A tem que ser de 60 newtons. Show de bola, né? Vamos para a próxima questão. Próxima questão é o seguinte. Observe o gráfico. No gráfico, a variação em newtons da intensidade da força aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Certo? Está aqui o gráfico. Você vê que a força em função do tempo é no formato desse trapézio aqui. Tudo bem? Nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newton vezes segundo equivale a... Veja bem, a definição do impulso, né, o impulso médio é igual a força vezes a variação no tempo. Certo? Essa é a definição do impulso de uma força. O impulso de uma força é a força média vezes o tempo em que ela é aplicada. É claro que se a força é constante, ela não varia, então o impulso também é constante, o impulso total é simplesmente a força vezes o tempo que ela está agindo. Mas nesse caso aqui, como vocês podem ver, a força ela não é constante. A força ela não é constante, ela começa em zero, aumenta, permanece constante e depois diminui. Certo? A gente consegue ver esse comportamento da força. Então, você tem que lembrar o seguinte, ó, se você tem um gráfico que relaciona a força com o tempo, a área dele, a área total dele, certo? A área, ela é numericamente igual ao impulso, certo? Numericamente igual ao impulso. Tudo bem, pessoal? Então, para você saber qual é o impulso, basta você calcular a área dessa figura, certo? Você pode separar em 3 figuras, se você quiser, certo? Se você não lembrar a área de um trapézio, mas lembrar a área de um triângulo e a área de um retângulo, você faz isso. Se você lembrar a área do trapézio, você faz ainda mais rapidamente, certo? A área de um trapézio é, parêntese, base maior, de 0 até 9, é 9, mais a base menor, a base menor é essa daqui, ó, de 3 até 6, é 3, vezes a altura do trapézio, 6 vezes 10 a terceira, dividido por 2. Tudo bem? Essa é a área. Então, ó, 6 dividido por 2 aqui dá 3, né? 9 mais 3, 9, 10, 11. 11 vezes 3, deixa eu ver se está certo aqui, 3. Base maior, mais base menor, vezes a altura 6 dividido por 2. Tudo bem. E se você fizer essa conta aqui, 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 3 daria 26, certo? 36, desculpa. 12 vezes 3 daria 36. 36 vezes 10 a terceira. Se você passar aqui essa vírgula entre o 3 e o 6, fica 3,6 vezes 10 a quarta newton vezes segundo. Resposta correta, então, letra C. Tudo bem? Então, sempre que você tiver um gráfico de F em função do tempo, da força em função do tempo, a área abaixo do gráfico ela vai ser numericamente igual ao impulso, tá, pessoal? Então, não se esquece disso na hora de fazer o exercício ou a questão, certo? De forma direta você já faz. Ó, essa questão aqui é uma questão também bem simples. Diz o seguinte, ó, isso é apenas a ponta do iceberg. É uma metáfora utilizada em contextos onde há mais informações sobre um determinado fato do que se pode perceber de imediato.
essa analogia é possível, pois 90% de cada um desses blocos de gelo estão submersos, ou seja, não estão visíveis. Essa característica está associada à seguinte propriedade física do iceberg, certo? Então, assim, você olhando, você já de cara marca a densidade, né? Porque quando uma coisa está sobre a água, ela flutua ou afunda de acordo com sua densidade. Se a densidade dela for maior do que a água, ela afunda. Se for menor, ela fica em cima, submersa. Por exemplo, o petróleo ele tem uma densidade menor do que a água. Então, quando tem um derramamento de óleo, a gente vê aí grande parte do óleo na parte superficial da água. Tudo bem? Mas o fato de 90% da água do bicho estar abaixo da água também tem a ver com a densidade, certo? E algumas questões ele pede para você dissertar um pouco a respeito disso, né? Você saber qual é se você bota um corpo dentro da água e 30% dele fica submerso, qual é a relação entre a densidade desse corpo e a densidade da água? Tudo bem? Isso dá para se fazer? Dá, claro que dá para se fazer, se você lembrar que o impulso, certo? Quando você tem um fluido aqui, eu vou botar um fluido, certo? Aí você bota um corpo aqui dentro, certo? Então, parte desse corpo aqui fica submerso, ó, e a outra parte fica fora do fluido, né? Então, quando esse corpo entra aqui, ele sofre uma força aqui vertical, que é o empuxo, certo? E se o corpo fica em equilíbrio, eu tenho outra força apontando aqui para baixo, que é o próprio peso do corpo. O empuxo, o módulo do empuxo, certo? É igual à densidade do fluido, que eu vou chamar de ρf, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume submerso, certo? Esse VS, esse S quer dizer volume submerso. É esse volume aqui que está submerso. Professor, o volume do corpo todinho? Não, só se o corpo estiver totalmente submerso. Não é o caso aqui. A gente tem uma parte do volume submerso. Tudo bem? Mas se esse corpo está em equilíbrio, o peso dele, o peso de qualquer corpo, vale a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Massa dessa esfera aqui. Tudo bem? Então, se o corpo está em equilíbrio, essas duas forças são iguais. Porque uma está apontando para cima e outra está apontando para baixo. Então, quer dizer, a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume submerso é o volume do corpo submerso. Por quê? Porque o empuxo, pessoal, ele é igual ao peso do fluido deslocado. Por isso que ele é densidade vezes a aceleração da gravidade vezes o volume submerso. Porque o volume que fica submerso é exatamente o volume de água que você deslocou ou de qualquer outro fluido. Isso tem que ser igual ao peso do próprio corpo, ou seja, mg. De cara a gente pode cortar já G com G, certo? E a massa do corpo, né, a densidade é a massa dividido pelo volume, não é isso? Então eu posso dizer que, sem sombra de dúvida, que onde tem massa, a massa do corpo, ele é a densidade vezes o volume total. Tudo bem? Esse volume aqui não é o volume submerso. Por quê? Porque se é a massa do corpo todinho que está aqui na jogada, então eu estou relacionando com a densidade, então esse volume tem que ser o volume total. Tudo bem? E esse ρ aqui é não o ρ do fluido, mas o ρ do próprio corpo. Então vamos substituir aqui, ó. Então o ρ do fluido vezes o volume submerso é igual, onde tem aqui a massa, eu vou substituir por vou botar ρ do corpo vezes o volume total, certo? Então olha só que coisa interessante. O volume total sobre o volume submerso é igual a o ρ do fluido sobre o ρ do corpo. Muita gente só
decora essa fórmula aqui, certo? Eu não aconselho não, aconselho você a entender todo o raciocínio. Então, se o corpo estiver submerso, o volume submerso for 30% aqui, vamos inventar uma questão aqui, certo? Ó, professor, esse fluido aqui é a água, certo? A água. Aqui é a água. E esse corpo aqui, vamos botar 50%, certo? O volume submerso, ele é 50%, ou seja, 0,5 do volume total. Qual é a densidade desse corpo aqui? Que eu não sei nem do que se trata, professor. Vamos ver agora como é que é. O volume total é o volume total. Dividido pelo volume submerso, esse corpo aqui está 50% submerso. Então, o volume submerso é 0,5 do volume total. Isso é igual ao rho do fluido, que eu não sei, dividido pelo o rho do corpo. O rho do fluido que eu sei, desculpa. O rho do fluido é a água. A água, vocês sabem que a densidade dela é 1 kg por litro, não é verdade? É a densidade da água. E o rho do corpo, a densidade do corpo é o que eu quero descobrir. Ora, volume total acorda com volume total. E eu tenho que o rho do corpo, ele é igual ao que? Passa aqui multiplicando por 1, é 1 vezes 1 kg por litro vezes 0,5. Ou seja, esse corpo aqui, que eu não sei nem que material é esse, tem uma densidade de 0,5 kg por litro, ou seja, metade da densidade da água. Tudo bem? Eu já vi questões na UERJ que faziam exatamente isso, tá, pessoal? Então fiquem atentos, questões como essa são bem simples. Basta você lembrar que no equilíbrio o empuxo é igual ao peso, certo? Então é isso, ou senão, se você quiser, se for uma pessoa que tem memória boa, pode lembrar aqui dessa equação, tudo bem? Fácil essa, né, pessoal? Ó, vamos aqui mais uma, tá? O impulso nervoso, ou potencial de ação, é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Massa. Admita que a diferença de potencial correspondente a 0,07 volts e a intensidade da corrente estabelecida a 7,0 vezes 10 a menos 6 ampere. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a... Essa daqui mais uma para vocês fazerem, certo? Sem problema nenhum. Vamos lá, como é que a gente faz essa questão? É só lembrar da primeira lei de Ohm. A gente já viu na aula de hoje, inclusive. V é igual a RI. Beleza. V é igual a RI, eu tenho V, tenho I, eu quero saber o R. Tem que fazer, né, pessoal? Só R igual a V dividido por I. Quem é o V? A diferença de potencial, 0,07 volts. Ó, vamos trabalhar aqui já na notação? Vamos, professor. 1, 2. Eu desloquei duas vezes a casa para a direita. Então, isso é 7 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Dividido por 7 vezes 10 a menos 6, que é a corrente. 7 vezes 10 a menos 6. Certo? Ora, 7 dividido por 7 dá 1. 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 6 dá 10 elevado a menos 2 menos 6, certo, pessoal? Fazendo aqui passo a passo, para caso alguém tenha dificuldade. Menos com menos dá mais. Menos 2 mais 4 dá o quê? 10 elevado ao quadrado. Show? Fácil demais, não é verdade, pessoal? Então a resposta é correta aqui, ó. Letra A. Tudo bem? Opa, desculpa. 10 elevado a quarta. Hoje eu tô meio desligado, pessoal. Então 10 elevado a 4, certo? Menos 2 com mais 4 dá... Menos 2 com mais 6 dá 4, tá, pessoal? Já fiz o resultado aqui de subtrair 2 de novo. Então essa aqui, lei de Ohm, de forma direta, primeira lei de Ohm, certo?
O vestibular da UERJ, certo, pessoal, tá cheio de questões como essa, de leis de Ohm, de forma direta, aplicação direta e cinemática. Então, se você vai estudar em cima da hora, professor, vou estudar agora, o que eu tenho que estudar? Cinemática é o principal, certo? Eu fiz um levantamento estatístico da prova da UERJ e eu percebi que a questões de cinemática são responsáveis aí, pessoal, sem brincadeira nenhuma, certo? Por quase 50% da prova de física. Então, é realmente o assunto que mais aparece. Então, vocês peguem pesado em cinemática, coisa simples, velocidade e aceleração, coisa assim de forma direta mesmo, é o que mais aparece, tá? Então, fiquem de olho nisso. O gráfico abaixo indica a variação da aceleração A de um corpo inicialmente em repouso e da força F que atua sobre ele. Muito bem. Quando a velocidade do corpo é 10 metros por segundo, sua quantidade de movimento em kg vezes metros por segundo corresponde a... Vamos lá, como é que eu faço essa questão, professor? Simples, simples, simples. Lembra da minha segunda lei de Newton, certo? Alguém lembra o que diz a segunda lei de Newton, pessoal? Vocês estão tímidos? A segunda lei de Newton, certo, pessoal, diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Então, a aceleração, a massa, né, se eu quisesse aqui isolar a massa, né, é igual a força resultante dividido pela aceleração. Muito bem. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que se essa força F for a força resultante, então ela vai ter que ser proporcional à aceleração. E olha como isso é verdade. A força resultante é proporcional à aceleração. É um gráfico de uma função linear. Então essa força F realmente é a força resultante. Professor, mais uma vez, o aluno mais descuidado, ele acertaria a questão? Acertaria. Porque ele iria tratar essa força F como a força resultante. E por uma sorte maior do mundo, essa força F é a força resultante. A gente pode ver pelo fato da aceleração variar linearmente com ela. Como a gente está vendo aqui, de fato é verdade. O fator de conversão é exatamente a massa, né? Como é que eu faço para achar a massa, professor? A massa constante é igual à inclinação dessa reta aqui, a tangente de θ, não é verdade? Porque a tangente de θ, em qualquer que seja o ponto dessa curva, é igual ao valor da força resultante dividido pela massa, pela aceleração. Certo? Então a gente pode calcular a massa simplesmente por isso aqui. Eu posso pegar aqui esse ponto aqui, ó, tá simples, né? Esse triângulozinho pequenininho aqui. Então a massa, que é igual a tangente de θ, numericamente igual, certo? É o valor da força 6 dividido pelo valor da aceleração 2, ou seja, 3 kg. Ora, mas não é a massa que ele está me pedindo, né? Na verdade, ele está me pedindo a quantidade de movimento Q, ou P, certo? Em alguns livros vocês vão ver Q, em outros livros vocês vão ver P. É a mesma coisa, tá, pessoal? É igual. Ele fala aqui, ó, professor, se eu esquecesse a fórmula da quantidade de movimento, mesmo assim a questão lembra para você, olha, não deixa você esquecer, ó, em quilograma vezes metro por segundo, ou seja, quilograma é a unidade de massa e metros por segundo é a unidade de velocidade, ou seja, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, tá? A unidade ainda lembrava para você, não tinha como de fato errar, certo, pessoal? Então é 3 kg vezes a velocidade, 10 metros por segundo, ou seja, 30 kg vezes metros por segundo. Letra I, B.
Bem tranquilo essa questão, pessoal. Só lembrar da segunda lei de Newton e depois da definição de quantidade de movimento, tá, pessoal? Ó, essa daqui é uma questão bem tranquila também, certo? Sem fazer algumas contas, mas nada demais. Ele fala aqui, ó, o universo observável que se expande em velocidade constante tem expansão média de 93 bilhões de anos-luz e idade de 13,8 bilhões de anos. Quando o universo tiver a idade de 20 bilhões de anos, sua extensão em bilhões de anos-luz será igual a, certo? Então aqui é simples. Se você tem que lembrar, certo, que ano-luz é uma unidade de distância, tá, pessoal? Então 93 bilhões de anos-luz é unidade de distância e 13,8 bilhões de anos é unidade de tempo. E ele diz que a velocidade de expansão do universo ela é constante, certo? Então, se isso é verdade, eu posso calcular a velocidade simplesmente pela distância que ele se expandiu, ou seja, 93 bilhões de anos-luz. Vou botar aqui 93, certo? Dividido pelo tempo que levou, que é 13,8. Se você fizer essa conta, 93 dividido por 13,8, você vai ter aí aproximadamente 6,74, tá? Então, dá 6,74 bilhões de anos-luz por bilhões de anos, tá? Como está tudo em bilhões de anos, eu vou fingir que a unidade já é bilhões de anos, aqui não tem problema, certo? Então, ele quer saber quando o universo tiver a idade de 20 bilhões de anos, qual vai ser a extensão? A extensão, ó, V, é igual a distância. V é igual a distância dividido pelo tempo. Se eu tenho velocidade e tenho tempo, basta eu calcular a distância D seria a velocidade, 6,74 bilhões de anos-luz por ano, vezes o tempo, que seria quanto? 20 bilhões, certo? Então, se você fizer essa conta, dá 20 vezes 6,74, dá aproximadamente aí 135, tá, pessoal? Então, a resposta correta, 135 bilhões de anos-luz vai ser o tamanho do universo, certo? Muito grande, né? Vocês têm ideia do que significa uma distância de 28 bilhões de anos? 135 bilhões de anos-luz? Quer dizer que viajando na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, essa viagem demoraria 135 bilhões de anos, certo? Então, realmente, é muito grande e a gente nunca vai poder ver todo o universo, certo? Porque a idade do universo é tal que os fótons que são emitidos lá da borda do universo ainda não conseguiram chegar até nós. E como eles estão se expandindo, vai ter parte do universo que a gente nunca vai conseguir ver mesmo com os melhores telescópios. Tá, pessoal? Então é isso. A gente fez aqui algumas questões do exame da UERJ. Eu espero que vocês tenham gostado. Reforço o convite para quem quiser fazer o curso que vai se iniciar hoje às 17 horas. Vai ser um curso mais de aulas teóricas, onde a gente vai abordar os 10 principais temas em 10 aulas. Eu fiz um levantamento de quais são os principais temas que estão na prova e preparei 10 aulas teóricas aí para a gente trabalhar em cima desses principais temas, tá? E também deixo o convite para vocês conhecerem a Liga das Exatas, que é o projeto que eu tenho com o professor Fabrício, professor Camila. Esse é um projeto que vai preparar você para o Enem ao longo do ano, certo? Ou para qualquer outro vestibular. Você vai aprender todo o conteúdo de exatas. E a gente vai para a quarta aula agora, então, quer dizer, está no início ainda. As aulas ficam gravadas para quem quiser assistir. Quem quiser, então, entrar para a Liga das Exatas, me procura. Estou vendo aqui no chat muita gente agradecendo. Fico muito feliz que vocês gostaram da aula. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Eu pretendo firmar aí uma parceria com o projeto CASAF e continuar oferecendo aulas
gratuitas. Lembrando que eu e a professora Camila vamos começar também um projeto de aulas gratuitas voltadas especialmente para o UERJ. Então, quem tiver interesse, é só falar comigo no WhatsApp, pessoal. E me diz em que projeto você quer ser inserido. Tem o projeto das aulas gratuitas, tanto da Liga das Exatas, toda semana. Na quinta-feira tem a aula gratuita da Liga das Exatas. Acredito que várias pessoas aqui já estão no grupo da Liga. E tem também o projeto de Química da professora Camila, que também oferece uma aula gratuita, essa totalmente voltada para o UERJ, também toda quinta, só que de 8 horas. O Liga das Exatas de 7 às 8, professora Camila de 8 às 9, também todas as duas aulas 100% gratuitas, tá, pessoal? É isso aí, muito obrigado pela presença de vocês, fiquei muito feliz com a presença e espero que a gente possa se ver por aí, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma questão? Essa é a hora.